Fala, meus amigos, aqui Professor Miguel, bem-vindos ao nosso canal Fatos e Histórias. Hoje eu vou explicar para vocês como funcionava as eleições, o sistema eleitoral na chamada República Velha ou Primeira República, que foi aí o período que durou desde a proclamação da República em 1889 até o início do governo Vargas em 1930. Durante esse período nós tivemos 13 presidentes da República que exerceram mandatos, desde Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro, até Washington Luiz, que foi o último, antes do golpe dado por Vargas, que assumiu o poder em 1930. Nós tivemos também dois presidentes que não assumiram o poder, que foram eleitos. Nós tivemos Júlio Prestes, que não assumiu devido ao golpe aplicado por Getúlio Vargas, e nós tivemos Rodrigues Alves, que já havia sido presidente e foi eleito para um segundo mandato em 1918, mas veio a falecer. Durante esse período poderiam votar os maiores de 21 anos que tivessem alistado conforme determinação legal, aqueles que fossem alfabetizados. As mulheres e os analfabetos não votavam. A participação popular era muito pequena. Na primeira eleição direta, vamos dizer assim, para presidente da República, que foi em 1894, votaram apenas 2,2% da população. Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente da República eleito pelo voto direto, vamos dizer assim, nas eleições de 1º de março de 1894, recebeu apenas 276.583 votos contra 38.291 votos de seu principal oponente, Afonso Pena, que posteriormente veio a ser presidente, em uma eleição em que mais de 29 políticos foram votados. Nessa época existia o chamado voto de cabresto, e ele inclusive foi impulsionado, vamos dizer assim, regularizado por uma lei. A lei número 426, de 7 de dezembro de 1896, introduziu a possibilidade do voto a descoberto. O que queria dizer esse voto a descoberto? Quando o eleitor ia votar, ele recebia duas cédulas. Uma que ele votava ali na frente do mesário, e a outra que ele levava para casa com o voto que ele aplicou na urna. Ou seja, ele repetia o mesmo voto nas duas cédulas. Uma cédula ele colocava na urna e a outra cédula o mesário carimbava, dava uma rubrica e entregava para ele votar, confirmando que ele havia votado naquele candidato. Então, por isso que o voto era chamado de voto de cabresto. Por quê? Porque o candidato acabava sabendo em quem ele votou, porque era cobrado. Olha, me dá aí a cédula, quero ver em quem você votou. Então esse período de democrático, vamos dizer assim, tinha muito pouco. Os mandatos de presidente foram instituídos nesse período para 4 anos. Os mandatos de deputado federal eram de 3 anos e o mandato de senador era de 9 anos. Então, logicamente, as eleições para presidente e para deputado e senador não eram casadas, porque os mandatos não fechavam. As eleições para deputado e senador eram juntas, porque como o mandato de senador era de 9 anos e o de deputado de 3 anos, a cada eleição renovava-se 1/3 do Senado, certo? E outro fato curioso e interessante é que nessa época não eram eleitos suplentes. Ou seja, se um mandato na Câmara ou no Senado ficasse vago, era necessário fazer uma eleição complementar para preencher essa vaga. Já no caso do presidente, o vice era eleito de forma separada. As pessoas votavam para presidente e para vice-presidente. Então assim funcionava o sistema político eleitoral na chamada Primeira República. Fica então aí essa aulinha básica para vocês. Um forte abraço. Tchau!